Vamos ficar com o resumo desta sexta-feira, 7 de agosto, da novela Eita Mundo Bom. Anastácia entra no escritório de Hernani, que fica surpreso e não a reconhece. Anastácia diz a ele que ele a conheceu há muito tempo atrás. Ele pergunta o nome de Dona Anastácia e ela diz: "Meu nome é Anastácia." E ele toma um susto. "Anastácia, eu conheci apenas uma em minha vida, uma moça." "Sim, Anastácia, foi há muito tempo. Não há de ser a senhora, era uma moça que vivia numa fazenda, filha de um barão." Filha de um barão, exatamente. Era uma moça do campo. A senhora é claramente uma mulher da cidade, sofisticada. Aquela era uma moça ingênua, eu nunca mais a vi. Eu sou aquela moça, eu sou aquela mesma Anastácia, a mesma que um dia o amou, e que hoje o senhor sequer reconhece. Ele diz a ela que está absolutamente constrangido e a pede milhares de desculpas. "Não é necessário, eu mesma não teria o reconhecido se não soubesse exatamente quem é. Se eu não tivesse o seu endereço dado por um detetive, se o nome não correspondesse, se eu não tivesse visto a sua fotografia na antessala do escritório, também está muito diferente do rapaz que eu conheci. O tempo passou para nós dois, mesmo assim, agora que disse o seu nome, eu a reconheço pelo olhar. Os olhos são as portas da alma. Tenho o rosto com duas janelas abertas e lá dentro eu vejo a Anastácia do meu passado. Não pense que aquela Anastácia ainda existe, embora eu ainda me lembre os encantos que as suas palavras provocavam em meu coração. Estou sufocando pela emoção. Quer sentar, por gentileza?" Não. Talvez eu me sinta melhor assim em pé." "Nesse caso, levanto eu." Avisou a minha secretária que era importante o que tinha para me dizer. Seja lá o que for, o mais importante que tudo isso é reencontrá-la. "Mesmo assim, diga-me, do que se trata?" "Eu estava grávida quando me abandonou. Deve se lembrar disso com certeza." "Ainda envergonho-me desse episódio da minha vida. Eu fugi. E eu tive o meu filho sozinha, ajudada por minha mãe e uma empregada durante toda a minha gravidez. Eu esperei ansiosamente o seu retorno. Esperei que me pedisse em casamento. Eu tinha tanto medo do meu pai, tinha tanto medo. A fama do seu pai corria léguas. Eu tinha medo que se vingasse, que eu manchei a honra de sua filha. Eu tive medo por mim. Diga-me, por favor, o que houve com a criança?" "Ela diz que o pai dela mandou atirar no precipício." Ele fica pasmo e diz que, "Meu Deus, então..." "Não, mas uma empregada impediu que essa ordem fosse cumprida. Colocou ele num cesto e ele desceu o rio abaixo. Sobreviveu." "Espere, eu ainda tenho muito para contar. Tenho que explicar o motivo que me trouxe até aqui. Diga alguma coisa, o meu coração está aos saltos. Sabe, eu voltei àquela região algum tempo depois, envergonhado. Eu a procurei." "Me procurou?" "Procurei. O seu pai havia vendido a fazenda e eu não encontrei traços de sua pessoa. Claro, nós nos mudamos para São Paulo. Eu me casei e eu ganhei outro sobrenome. Meus pais morreram em seguida. Claro, deve ter perdido completamente a minha pista." "A criança era menino ou menina? Diga, se veio aqui era algo sobre nosso filho. Fale uma palavra sua acalmará o meu coração." "Nosso filho está vivo. Ele se chama Candinho." "Aqui conversaremos mais confortavelmente. Há algo que eu devo lhe dizer. Deus castigou-me de uma maneira que nunca mais tive filhos." "Não?" "Casei-me com uma mulher que não era fértil. Não tive a felicidade de ter um filho nos braços." "É casado?" "Viúvo. Não minto, sou um homem muito sozinho." "Diga-me, o que é feito de meu filho?" "Bom, estive muitos anos casada com um homem que não sabia nada do nosso passado. Do meu passado. Quando ele morreu, eu decidi contratar um detetive para descobrir o paradeiro do meu filho. Demorou um pouquinho, mas eu acabei descobrindo Candinho. Candinho não é um moço estudado. Ele foi criado numa fazenda, um tanto largado, mas ele tem um coração que vale o estudo que ele nunca teve. É um menino muito esperto." "Entendo, mas a senhora há de haver condições. Vejo pelos seus trajes que há de ter algum dinheiro." "Eu herdei a fábrica de sabonetes Aroma. Eu estava em tratativa de exportar esses sabonetes com o Dr. Araújo." "É isso mesmo. Esse mundo é muito pequeno, não é?
O doutor Araújo era o meu homem de confiança, até que me traiu junto com a minha sobrinha. Me deram um golpe, roubaram tudo que eu tinha, tudo que seria de Candinho. Hoje nós estamos acomodados na casa de um homem muito bom, um homem que sempre ajudou muito Candinho. Mas e Candinho? Candinho está de pipoqueiro na praça. Meu filho, um pipoqueiro? Era o que ele fazia quando eu o encontrei, e agora voltou a ser pipoqueiro. Eu tenho as minhas joias, mas eu gastarei tudo no processo para reaver o que é meu. O meu sobrinho já conseguiu reaver 1/3 da fábrica, mas com todos esses desfalques e prejuízos, no momento eu não posso fazer nenhuma retirada. Mesmo assim, meu filho é apenas um pipoqueiro. Ah, me desculpe, eu não vou mais nem tomar seu tempo. Eu vou lhe deixar o nosso endereço. Se desejar nos fazer uma visita, será uma alegria para ambos. Estou tão surpreso que não fique à vontade, será muito bem recebido. Dona Anastácia, foi um prazer vê-la e muito obrigada por ter procurado por mim. Eu repito, continua uma bela mulher. Ah, está apenas a ser gentil. Usa bem as palavras, não é? Como nos velhos tempos, mas eu agradeço o elogio. Até mais. Araújo cobra de Sandra onde ela estava todo aquele tempo. Ela pergunta por que está falando com ela de forma tão rude. O que eu fiz para merecer? Diga, Sandra, eu só vou dizer porque você mora no meu coração. Embora você me trate mal, eu continuo gostando de você. Eu apenas fui comprar um presente para o seu filho. Eu não sabia o que comprar. Eu não convivo com crianças. Eu procurei, perguntei às vendedoras, eu resolvi dar esse presente. É um quebra-cabeças, é simples, mas ele poderá brincar na cama enquanto se recupera. E Araújo acaba pedindo perdão a Sandra, e ela diz que o perdoa. Ela o convida para comer e depois iria ao hospital dar o presente ao filho dele. Sandra chama Quitéria e pergunta a ela se tem camarões na casa, e ela diz que não, que amanhã é dia de peixaria. Sandra diz para ela comprar em dobro os camarões e ela diz, claro, são 2, não é? Araújo pergunta, 2? Como assim 2? E Sandra responde, eu e você, meu amor, foi isso que quis dizer, não foi, Quitéria? Sim, dona Sandra, ainda bem que entendeu. Celso e Maria comentam que o doutor Araújo só deu o golpe em Anastácia porque precisava operar o filho, e que Sandra deu bote quando viu que ele precisava de dinheiro. E Celso diz que, em essência, ele é um homem íntegro e que ele percebe no seu dia a dia que ele está apaixonado por Sandra. Mas se ele descobrir quem Sandra realmente é, podemos reverter a situação e que Quitéria é quem pode ajudá-los. E Maria diz que amanhã é dia de peixaria e que vai falar com ela. Hernani chega atrasado no escritório dele para uma reunião e, ao conversar com os empresários, ele pensa em Anastácia e no filho deles. Sandra dá o quebra-cabeças a Claudinho, que diz que não consegue ficar sentado ainda para brincar com eles. E ela pergunta surpresa, não? E Araújo explica que ele está usando um colete de gesso. E Olga diz que logo Cláudio há de se recuperar. E Sandra pergunta, perdoe-me, mas quem é você? Olga, nós já nos vimos na casa do Dr. Araújo e na pensão da Dona Camélia. De certo, não prestou atenção na minha pessoa. Eu era uma simples pensionista, mas eu estava presente no seu casamento com Candinho. Digo, quase casamento. Nem me lembro desse episódio tão triste em minha vida. Ainda não consegui superá-lo totalmente. Eu é que peço perdão agora, não quis lembrar de um momento tão triste. E Sandra diz que o sol se abriu de novo para ela, e Claudinho pergunta se eles estão de namoro. E Sandra diz, quem sabe em breve eu não serei a sua nova mãe. Sandra, para que esconder, meu amor? Então, o filho, que achou da minha escolha? A Sandra sempre me visitava quando você era casado com a Hilde. Ela me beijava. E ainda quero lhe beijar sempre. E ela beija Cláudio. Cunegundes diz que finalmente o Dr. Pandolfo saiu da cama e ela pergunta se ele vai voltar a trabalhar para encontrar os petróleos. E ele diz que o engenheiro é muito competente, que ele quer tomar uma gemada. E Eponina diz que já pediu para Manuela preparar. Cunegundes diz, gemada uma hora dessas? E ele diz que voltará para a cama e pede que Eponina o acompanhe. E ela vai embora com ele para o quarto toda feliz. Cunegundes diz que pouca vergonha, desse jeito o poço de petróleo não há de sair, nem o enxoval de meu filho.
Tia Eponina ficou de me dar aulas de costura, mas só se dedica ao marido. Manuela diz que é o casamento. Dona Boca de Fogo, você também já teve as vossas felicidades. E Cunegundes diz que o nome dela é Cunegundes e Vosmecê não fale desse jeito comigo, porque eu sou mulher honesta. Nunca fui chegada a essas coisas. Minha paixão agora deu para mentir. Quinzinho? Sim, senhora. O galo canta e Manuela diz o galo cantou outra vez e Cunegundes diz que pouca vergonha e tapa os ouvidos do bebê para ele não ouvir. Quinzinho diz que o galo deu para cantar o dia inteiro e Mafalda com raiva diz que nada de contar as coisas para ela, que é traição mesmo. Mafalda vai visitar Zé dos Porcos, que se declara para ela, e quando eles encostam os lábios um no outro, ela foge e diz que a mãe dela tá chamando. Mafalda encontra Filomena e diz que Zé dos Porcos a beijou, e ela pergunta se foi à força. E ela diz que não, porque ela deixou ele beijar ela. E Filomena pergunta se ela ama o Zé dos Porcos. E ela diz que ama, só que a mãe quer que eu case com o Romeu. Filomena diz que o amor é o bem mais precioso desse mundo. Veja, eu amo Candinho. Jamais hei de querer outro homem em minha vida. Você nunca deve se casar com quem não ama. Com dinheiro ou sem dinheiro, você deve se casar com quem ama. E Mafalda pergunta, mas e a mãe? Eu lhe protejo, eu falo com ela. Ai, que medo, não tenha medo, eu já sei lidar com a boca de fogo. Filomena vai ao quarto para falar com a mãe sobre Mafalda, e Filomena diz que ela e Mafalda ficaram muito próximas ultimamente. E Cunegonde diz que é natural, pois elas são irmãs, mas eu vou lhe falar sinceramente, deixa a Mafalda ser feliz. Uai, mas a coisa que eu mais quero no mundo é as felicidades das minhas filhas. E pergunta o que foi, e Filomena diz que crê que ela há de gostar do Zé dos Porcos. O Zé dos Porcos? Deus me livre e guarde uma desgraceira dessa na minha vida, é só o que me faltava, minha santinha, pelo amor de Deus. Vosmecê tem certeza? Tenho, mãe, ela mesma me contou, até já se beijaram? Se beijaram, mas de novo! Porque eles já tinham se beijado uma vez. Eu achei que isso era só uma coisa passageira, que era só um beijo, que com o tempo isso iria passar. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu, o que Mafalda tem na cabeça dela? Mãe, já tentou interferir no meu amor com Candinho. Por favor, deixe Mafalda amar quem quiser. É verdade, Filó, Vosmecê tem toda a razão. Meu Deus do céu, mas que sorte a minha ter uma filha como Vosmecê. Como é bom ter uma filha que me dá conselhos, assim para a mãe. Obrigada, viu, Filó? Vosmecê está certa. Vamos deixar a Mafalda escolher quem ela quiser. Ela diz que fica até emocionada e elas se abraçam. E quando Filomena sai do quarto, Cunegunde diz que Mafalda não ficará com Zé dos Porcos nunca. Osório pede a Jerusa para eles ensaiarem a valsa do casamento novamente. E ela fica feliz. Professor Pancrácio pergunta a Anastácia o que ela sentiu ao encontrar o pai de Candinho. Hernani vai até a praça e fica observando Candinho. E chama pelo nome dele, Candinho, e diz que ele é o pai dele. Hernani diz que ao vê-lo pela primeira vez sente uma alegria enorme. E Pirulito faz a cabeça de Candinho, que ele está mentindo, que não é pai. Pai não aparece assim de uma hora para outra, e para ele tomar cuidado. Hernani se apresenta e Pirulito diz que ele quer dar um golpe em Candinho. E eles chamam a polícia que levam Hernani embora. Anastácia diz ao professor Pancrácio que o coração dela deu um salto quando reviu o pai de Candinho. Mas é o Senhor que eu amo, entende? Isso, eu amo, e nos seus braços que eu esqueço de tudo. E ele diz que também a ama. Severo coloca a casa no nome de Diana e ela assina a escritura e diz que esse gesto a emociona tanto que ela está sem palavras. Diana diz que amanhã se mudará para a casa de Severo e que eles vão ser muito felizes juntos. Ele diz que tem certeza que ela é a mulher da vida dele. Sandra diz a Araújo que, se quiser, ela faz uma mala e passa a noite com seu filho no hospital, mas ele diz que não é necessário, que ele irá passar a noite e Olga voltará para casa. Sandra entra em casa e vê Ernesto comendo e pergunta o que ele faz lá, e ele diz que não vai deixar ela viver sozinha no luxo, e ele ficar com as migalhas. O paspalho me trouxe até a porta, mas podia bem ter entrado. Ela diz a ele que hoje, graças a Celso, titia tem 30% da fábrica, e Ernesto diz que sempre quis dar um jeito em Celso.
Romeu diz que irá partir e ficará milionário, e Osório diz que é para ele voltar para o casamento dele com Jerusa. Dona Camélia pergunta a Hilde o que ela trabalha, e ela diz que trabalha como recepcionista de um restaurante de luxo, até sair o dinheiro do desquite que o marido dela a deve. Olga dá apoio a Cláudio sobre o desconforto do colete e que tudo irá dar certo. Sandra e Ernesto se divertem no quarto de Anastácia. Brás diz a Diana que já soube que o pai dele já colocou a casa dele no nome dela. E ela diz: o que faremos agora? Colocaremos a casa para vender. E ela pergunta o porquê da pressa. E ele diz que é para ficarem juntos. Diana diz a Dona Paulina que irá se despedir porque será sua última noite. E diz a Brás: dança com a Clarice. E ele diz que prefere dançar com Hilde. E ele tira Hilde para dançar. Candinho chega na casa do professor Pancrácio e dá de cara com Hernani e pergunta o que esse vigarista está fazendo aqui. E Pirulito diz que ele tentou dar um golpe no Candinho, mas Candinho diz que não acreditou, mas ele está aqui. Dona Anastácia e professor Pancrácio falam para Candinho que Hernani é mesmo seu pai, e ele pede desculpas a Hernani. E os dois se abraçam. Ele apresenta todos ao pai dele, e os dois se abraçam novamente. Romeu chega à fazenda a pé e diz que o carro dele ficou no concerto. Cunegundes leva Romeu até o quarto e afirma a ele que Mafalda há de se casar com ele. Zé dos Porcos fala para Cunegundes que vai tomar banho no rio. Sarita pergunta por Romeu e Cunegundes diz que ele saiu pela porta dos fundos e Sarita pergunta para onde. Ela diz que ele foi para o rio. Cunegundes fala para Mafalda que Romeu foi se banhar no rio e que não é para ela ir lá. E ela diz que vai falar com a Filó. Mafalda pega Zé dos Porcos e Sarita juntos no rio e pensa que os dois estavam juntos.